Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Como é que você está? Como é que passou aí a terça-feira? Espero que bem, com a graça de Deus, né? Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como eu fiz um vídeo agora há pouco, eu não vou gravar mais vídeos com boné, tá? Meu boné tá aqui, ó. Só mostrando pra vocês. Ixi, caiu meu foninho. Meu boné tá aqui, mas eu não vou usar o boné mais, tá? Desculpa. E agora, quando eu vou gravar só mostrando essa testa maravilhosa. Tô brincando, viu, irmãos? É só pra descontrair. Mas eu senti mesmo que eu deveria ter tirado. Peço perdão aos irmãos, tá? Como eu já pedi no outro vídeo. E vamos orar pra gente começar a mensagem de hoje. Amém? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado sejas Tu, meu Pai. Gratidão, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Te peço perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, meu Pai. Eu coloco a minha vida, eu coloco a vida dessa pessoa que está assistindo da sua presença, esse vídeo, meu Pai. Em nome de Jesus, que você possa ir de encontro à minha vida, a vida dessa pessoa, meu Pai, derramando da sua graça, do seu amor, da sua ousadia, da sua cura, meu Pai, da sua transformação, meu Pai. Transforme, meu Pai, as nossas vidas conforme o seu caráter, a sua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu entrego essa mensagem que queremos falar aqui agora, meu Pai. Que não seja eu que esteja falando, mas sim o seu Espírito Santo, meu Pai. Conduza essa mensagem conforme a sua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer, meu Pai. Em nome de Jesus, eu entrego as nossas vidas diante das suas mãos e que seja feita a sua vontade em nossas vidas e nessa mensagem também. Conduza conforme a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje, irmãos, eu queria falar com vocês, fazer uma pergunta para mim e para vocês. Só que eu vou fazer como se fosse para mim, tá? Mas eu quero que vocês façam em casa também. A mesma pergunta, tá? Olha a pergunta. Eu sou pescador de almas para Jesus Cristo? De novo, hein? Eu sou pescador de almas para Jesus Cristo? Ou de Jesus Cristo? Será que nós somos, irmãos? Vamos descobrir na palavra de Deus se a gente é ou não, conforme a vida que a gente está levando? Irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo em Lucas, capítulo 5, versículo 8 até o 11. Amém? Deixa eu só tomar um golinho de água aqui, irmãos. E fala assim, irmãos. Lucas, capítulo 5, versículo 8 até o 11. Amém? E fala assim. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão Pedro: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha o que os discípulos fizeram, irmãos. Quando Jesus chegou lá, hein? Irmãos, eu anotei tudo. Olha, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tá tudo anotadinho. E eu vou falar tudo pra vocês, tá? Depois eu vou explicar um outro vídeo. Eu vou explicar o porquê que eu anoto, tá? Eu tenho um probleminha com esquecimento. Amém? Então, irmãos, Simão Pedro reconhece que é um pecador e precisa do poder redentor de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo chama Pedro para ser pescador de homens ou pescador de almas. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Que Pedro e seus companheiros passaram a noite pescando sem sucesso. Desde o versículo 1, tá? Do capítulo 5. Amém? Ao confiarem na palavra de Jesus Cristo, lançaram as redes novamente e têm uma pesca maravilhosa através da obediência às palavras de Jesus Cristo. Irmãos, diante disso, Pedro reconhece a sua
pequenitude. Irmãos, Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, ou pescador de almas para Jesus, ou de Jesus Cristo. Jesus, irmãos, disse aos pescadores que se deixassem as redes e o seguissem, seriam pescador de almas, ou pescador de homens, certo? As coisas acontecem pelo poder de Deus e não por nós mesmos. Irmãos, Jesus quer que as pessoas sejam pescadoras no reino de Deus, usando o seu amor e a sua palavra santa como a rede. Irmãos, Jesus Cristo chamou Mateus para ser um discípulo e ensinou que veio para chamar os pescadores ao arrependimento. Olha o que diz, irmãos, em Mateus capítulo 9, versículo 9. Depois você olha aí, tá? Eu vou ler aqui que eu escrevi aqui, tá bom? Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, ou pode ser Levi, através da sua tradução da Bíblia, tá? Seguindo a questão aqui, ele estava sentado na coleteria de impostos. E Jesus disse-lhe: siga-me. Olha o que Jesus falou para Mateus, hein? Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Então Mateus foi um discípulo. Ele largou tudo, ó, e foi, certo? E viveu conforme a palavra de Deus. Irmãos, vamos abrir agora em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? Irmãos, eu fiz uns negocinhos para dividir a Bíblia. Fica bem legal, viu? Com EVA, tá? Irmãos, olha o que fala aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2, tá? Fala assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, sendo os dias de hoje, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, o escritor de Hebreus, irmãos, se refere à encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, em primeira vinda, certo? Quando ele veio na primeira vez, ele vai vir a segunda para arrebatar a quem estiver firme na palavra, a quem estiver seguindo ele, a quem estiver fazendo a obra dele, e a quem estiver, se arrepender dos seus pecados e estar firme na palavra, irmãos, nessa palavra, tá? Não é nessa palavra aqui não, porque aqui a gente peca. A língua, ela é maldita, ela é errada, ela é pecaminosa, dependendo das coisas que ela fala, ela é pecaminosa. Mas essa palavra aqui, irmão, não. Essa palavra aqui não. Então, irmãos, Cristo é a palavra. Em João capítulo 1, versículo 1 e 2, e depois do versículo 14 fala: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Olha o versículo 14. Aquele que é a palavra, quem que é? Jesus Cristo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, Cristo Jesus colocou a lei de Deus em nossos corações e restaurou o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, o livro de Hebreus, deixa eu chegar para cá que fica melhor, irmãos. O livro de Hebreus nos ensina que Jesus Cristo desceu do seu trono celestial para viver como um homem mortal aqui na terra. Irmãos, por causa disso, Ele, Jesus Cristo, nos conhece perfeitamente e sabe perfeitamente como nos ajudar a viver uma vida conforme a Sua palavra e nos fortalecer com fé e esperança de todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, no nome dEle, no Filho dEle, certo? Irmãos, em João 8, capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus Cristo fala com os judeus. Vamos abrir ali, irmãos, para a gente saber o que Jesus vai falar?
Amém? Versículo 31 ao 32. E fala assim, irmãos: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Irmãos, como diz essa blusa aqui, ó, não sou mais escravo, Jesus me libertou. Amém? E atrás está escrito: conhecereis a verdade os libertará. Irmãos, a palavra de Deus tem poder de nos transformar e de nos libertar da escravidão do pecado. A libertação do pecado, irmãos, vem progressivamente à medida que aprendemos e aplicamos os ensinamentos de Jesus Cristo, irmãos. Permanecer em Cristo é uma decisão diária de buscar e viver conforme os seus ensinamentos. Irmãos, a palavra de Jesus Cristo só permanece em nós se ela entrar no nosso coração. Se ela estiver em nós, irmãos, e se penetrar, e se nós abrirmos o nosso coração, a nossa alma e todo o nosso ser para os seus ensinamentos que estão na palavra santa de Deus. Os ensinamentos de Jesus Cristo, irmãos, estão tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, irmãos. Tá tudo descrito aqui. É só a gente permanecer nessa palavra aqui, irmãos, que a gente vai estar com Jesus Cristo. Irmãos, para parecer que estamos encerrando, vamos abrir lá em Mateus 28, versículo 16 a 20. Amém? Que fala assim, irmãos: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, diferentemente do que muitos pensam, a ordem não é ide, e sim fazer discípulos, pescador de almas, pescador de homens. Essa missão representa a sociedade que Jesus Cristo quer compartilhar com os seus amigos. Que fala aqui, não lembro onde que está o versículo, irmãos, que fala que se a gente obedecer a ordem de Jesus Cristo, deixa eu ver, eu acho que eu sei onde que está, irmãos, espera aí. Deixa eu ver aqui, irmãos, espera aí. Deixa eu só ver aqui, irmãos. Estou apanhando com a Bíblia hoje, irmãos. Glória a Deus, viu? Aqui, ó, olha o que Jesus fala em João capítulo 15, versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Vou ler de novo. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo mais de servos, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu, Jesus Cristo, os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda tudo o que pedirem em meu nome, em nome de Jesus Cristo. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Irmãos, cadê? Quer compartilhar com seus amigos. Então, olha o que Jesus fala aqui, ó. Vou ler de novo, tá? Diferentemente de muitos que pensam, a ordem não é ide, e sim fazer discípulos, ou ser pescador de almas ou de homens.
Essa missão representa a sociedade que Jesus quer compartilhar com seus amigos. Acabei de ler aqui, João capítulo 15, versículo 14, certo? Ele permite que seus discípulos sejam participantes e responsáveis pelo reino dos céus. Fazer discípulos, irmãos, consiste em influenciar pessoas a se tornarem seguidores de Jesus Cristo. Irmãos, ser discípulo de Jesus Cristo é aprender e guardar todos os seus ensinamentos. Irmãos, Pedro fazia visitas para ajudar as pessoas a se tornarem seguidores de Jesus Cristo. Paulo andava por terra e por mar e através de suas viagens plantava comunidades de discípulos por onde passava. Com João, irmãos, a cidade de Éfeso cresceu no número de discípulos e ainda hoje existe muitos discípulos e pescadores de almas comprometidos com o reino de Deus, e através da palavra de Deus as pessoas estão se rendendo a Cristo e ensinando as outras pessoas também, conforme a palavra dele, sendo discípulo ou pescador de almas, tá? Irmãos, o objetivo da missão já é por si mesmo algo muito relevante. Ver pessoas transformadas pelo poder e pela palavra santa de Deus, irmãos. É maravilhoso, irmãos. Você vê uma pessoa se transformando, mudando, largando do vício, largando do erro, e lendo a palavra, e praticando a palavra, e falando da palavra para outras pessoas, falando de Jesus Cristo, porque Ele é a palavra. Como vimos lá em João 1, versículo 1 e 2, depois do versículo 14. Jesus Cristo é a palavra, irmãos. Aqui, ó, Ele é a palavra. Ele é a nossa Bíblia. Irmãos, e nós? Como temos recebido a missão de ensinar sobre o reino de Deus? O convite, irmãos, não é tão atraente, dependendo do ponto de vista. Vai custar o nosso tempo, o nosso dinheiro, às vezes, nossa reputação e até pode custar a nossa própria vida. Irmãos, poucas pessoas vão acreditar no que temos a dizer e muitas pessoas vão nos odiar. Até perseguição estamos sujeitos a sofrer, irmãos, como Jesus sofreu, irmãos. Jesus, os discípulos, todos eles sofreram tudo isso, irmãos. Então, se você entende que precisa mudar de postura como discípulo, que mudanças que você pode fazer para ser um discípulo ou pescador de almas conforme a palavra de Deus e a vontade de Deus. Que mudança que você pode fazer na sua vida, irmãos, para você ser um pescador de almas através da Bíblia. Irmãos, uma última pergunta que eu queria fazer para vocês, tá? Pra gente parecer que está terminando, tá? Será que estamos verdadeiramente obedecendo os princípios e vivendo em santidade com Deus? Como podemos dizer que somos pescadores de almas se não estamos levando a vida conforme a palavra de Deus e a vontade de Deus nas nossas vidas? Como a gente pode estar falando que a gente é pescador de almas se a gente não está levando essa palavra aqui conforme a vontade de Deus, obedecendo os seus princípios? Irmãos, olha o que o apóstolo João fala em 1 João capítulo 3, versículo 6, irmãos. Irmãos, fica mais fácil para mim porque eu já separo, tá? Aí fica mais fácil falar da palavra, tá? Então, 1 João, capítulo 2, versículo 3 até o 6, tá? Que fala assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele quem? Jesus Cristo, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele, quem? Em Jesus Cristo. Aquele que afirma que permanece nele, em quem? Em Jesus Cristo. Deve andar como Jesus andou. Aqui está como ele andou, mas eu já estou falando
no verbo, né? Na palavra verbo. O verbo se fez carne, então Jesus se fez carne. Então, aquele que a gente deve andar como ele andou, a gente deve ser espelho dele, como ele fez, sempre, irmãos, em nossas vidas. Então, irmãos, obedecer os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Deus é uma forma de saber que amamos a Deus de todo o nosso coração. Se alguém, irmãos, diz que conhece a Deus, que é pescador de almas ou discípulo de Jesus Cristo, mas não obedece aos seus mandamentos e aos seus ensinamentos, é mentiroso. Irmãos, seguir a Cristo não é apenas uma declaração da boca para fora. Tipo eu falar, eu sou pescador de almas, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Mas estou falando daqui. Irmãos, mas é uma vida transformada, certo? É ser uma nova criatura. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ou antigas já se passaram, já se foram. Eis que surgiram coisas novas. Eis que foi uma nova criatura, igual aconteceu comigo, irmãos. Eu no passado era de um jeito, eu não falava de Jesus Cristo, eu não vivia conforme a santidade de Deus. Estou tentando viver, viu, irmãos? Eu peco todo dia, eu erro, infelizmente, irmãos. Só que estou tentando viver uma vida conforme a palavra. Tá? Eu só vou parar de pecar, e eu acredito que todos nós iremos parar de pecar no dia que Jesus voltar. Certo? Então, irmãos, as atitudes, palavras e escolhas de quem afirma estar em Cristo devem refletir o exemplo de Jesus, que ele produziu um caráter de humildade e perdoador. Foi sincero, teve sede pela verdade e foi fiel aos princípios de Deus. Irmãos, Jesus Cristo demonstrou o caminho para produzirmos frutos para o reino de Deus. O caminho, irmãos, para cumprir a vontade e os princípios de Deus é permanecer na sua palavra e em comunhão com Deus, sempre, todos os dias, irmãos. Irmãos, se nós obedecermos os seus mandamentos, princípios, ensinamentos de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, poderemos dizer que somos verdadeiros pescadores de almas. Irmãos, agora uma pergunta que eu vou fazer para você, tá? Eu vou fazer irmãos, não, é você que está do outro lado da tela aí. Você está disposto a obedecer a palavra de Deus? Você está disposto a ser um pescador de almas? Você está disposto a ser um discípulo de Jesus Cristo? Você está disposto, irmãos? Meu irmão ou minha irmã, vocês estão dispostos? Se vocês estão, tenta viver uma vida conforme a palavra. Tenta viver uma vida no que diz a palavra, não o que outras pessoas dizem, muitas vezes. Mas leiam a palavra, orem a Deus. Irmãos, diariamente, é você orar, é você ler a palavra e é você jejuar para quebrar as suas vontades e praticar a palavra, irmãos. Assim você vai ser um pescador de almas, que as outras pessoas vão ver a sua mudança, porque você vai ser uma nova criatura. E aí você vai conseguir pescar almas para Jesus. Aí você vai conseguir falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. Mas aí, eu te faço a pergunta de novo. Você está disposto a obedecer a palavra e se tornar um discípulo de Jesus Cristo? Então, se você estiver, irmãos, vamos encerrar essa mensagem com uma oração, tá? Vamos orar a Deus para agradecer por tudo que Ele fez por nossas vidas e vamos pedir para Ele nos dar discernimento na palavra, para Ele nos ensinar o caminho certo, para a gente se tornar um discípulo, um pescador de almas, tá? Amém? Vamos orar então, irmãos, para a gente finalizar aqui. Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado sejas Tu, meu Pai. Gratidão por essa mensagem, Senhor. Papai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida dessa pessoa que está assistindo, meu Pai.
Em nome de Jesus, coloco na sua presença. Te agradeço, meu Pai. Te louvo por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que Ele vai fazer, meu Pai. Papai, nos dê discernimento, meu Pai, na sua palavra, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, a andar, meu Pai, conforme a sua palavra diz, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, a fazer discípulos, meu Pai, a ser discípulo do Senhor também, meu Pai, primeiramente. E nos ensina a andar conforme a sua palavra, para que a gente venha pregar a tua palavra, para que a gente venha falar do seu amor, falar do que o Senhor pediu para falar, meu Pai. Em nome de Jesus, mas nos transforma primeiro, meu Pai. Transforma o nosso caráter, nossas atitudes, meu Pai. O nosso eu, quebra as nossas vontades, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos fortaleça, meu Pai, espiritualmente, nos fortaleça na sua palavra, meu Pai. Papai, que nós possamos, meu Pai, jejuar, falar contigo, meu Pai, ler a tua palavra santa, meu Pai, e que possamos, meu Pai, praticar essa palavra, Senhor. Faça, meu Pai, tudo conforme a sua vontade, meu Pai, hoje e sempre, meu Pai. Então, papai, eu coloco a minha vida, meu Pai, coloco a vida dessa pessoa, essa mensagem que falamos aqui, meu Pai, que o Senhor possa fazer, meu Pai, sempre, meu Pai, a sua vontade. Sempre, sempre, em nome de Jesus, meu Pai. Então eu entrego, meu Pai, essa oração, essa mensagem nas suas mãos. E te agradeço e te louvo por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer, Senhor. Dê uma noite pra gente, meu Pai, abençoada, meu Pai, cheia da sua graça, que nós possamos descansar, meu Pai, nos seus braços, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, acordar amanhã com a sua misericórdia, meu Pai, renovada sobre as nossas vidas, meu Pai. Mas faça a sua vontade, não faça a nossa, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos tornar, meu Pai, discípulos e pescador de homens, meu Pai, pescador de almas, meu Pai, conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, meu Pai. E entrego essa mensagem nas suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Não esqueça, por favor, tá? Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas venham assistir também, venham entender que precisamos de Jesus Cristo. Sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós não somos pescadores de almas. Nós não somos pescadores de homens. Nós não somos discípulos de Jesus Cristo se a gente não estiver nele. Se a gente não estiver conforme essa palavra. Certo, irmãos? Então, que a gente venha seguir o caminho de Jesus Cristo. Então, compartilhe, comenta, por favor, tá, irmãos? Que Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre. E tenha uma noite abençoada, que você possa acordar amanhã com a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, hein?